Boa tarde para você que está vendo isso daqui hoje. Esse aqui é o meu vídeo falando sobre as minhas expectativas e o que eu realmente consegui atingir nos vestibulares que eu fiz agora no final do ano. Se vocês forem entrar aí no meu canal, prazer, eu sou Elizabeth e eu falo sobre a minha preparação até eu chegar no ITA. Eu atualmente terminei meu segundo ano do ensino médio agora, né? Não fiquei em recuperação em nada, então já terminei. E ano que vem vai ser meu último ano na escola. E se Deus quiser vai ser meu último ano também fazendo cursinho para qualquer coisa, porque eu vou passar no ITA, só que eu realmente gostaria que fosse direto do ensino médio, né? Eu sei que é difícil, tem poucos casos e sinceramente quase nenhum em que a pessoa passa ali só com um ano de cursinho focado no ITA, mas essa é a minha meta e eu vou fazer o possível para poder atingi-la, né? Sobre a questão aqui de vestibulares, vou explicar um pouquinho para vocês do meu background ali. Eu tive certos problemas pessoais, então quando eu tava no 8º ano eu descobri o ITA, no 9º eu quis começar a estudar pra ele, só que eu não estudei pra ele, né? Eu tinha uma mentalidade mais, tipo, se eu não entrar no ITA, eu vou querer, tipo, eu quis saber que eu queria alguma coisa, tipo, quero entrar na EPCAL, ou então no colégio naval, e daí com isso eu vou ter uma mentalidade, uma preparação melhor, eu vou passar direto no ITA, tipo, essa era a minha cabeça, né? Aí depois, quando foi ali primeiro ano, tipo, começou a ficar mais difícil ali, eu comecei a cair mais na real ali sobre qual é o nível do ITA mesmo, e aí brotou uma oportunidade também de eu ir pra fora do Brasil, então eu comecei a, tipo, eu sempre fiz Olimpíadas, né? Mas eu comecei a ficar mais nessa de, tipo, não, se eu for ficar no Brasil, eu vou querer passar no ITA, né? Eu vou estudar pra isso, vou me esforçar, tal, e tudo mais. Mas se não, também, tipo, eu consigo ir pra fora do Brasil. Tipo, eu tenho aqui minhas Olimpíadas, minhas medalhas. Eu tenho o SAT deles, não é tão difícil assim, tipo, não é absurdo. Ele tá ali, né, pra fazer, é só eu estudar. Então eu comecei a focar mais nisso. No segundo ano eu acabei, tipo, aí eu fui muito bem a minha cidade a gente tem vestibular seriado. Então, tipo, eu fiz o vestibular ali do primeiro ano, foi muito bem. Tipo, a minha família tava ali pressionando pra querer que eu fizesse medicina, mas minha cabeça, né, eu sempre quis ITA. Então, a gente teve esse desentendimento, eu acabei sendo proibida de meio que ficar estudando focado pra isso, né? E aí, quando foi no meio do segundo ano, depois de muita insistência, eu consegui convencer eles de que era realmente isso que eu queria. E aí, tipo, no meio do ano, eu comecei a estudar mesmo pro ITA, né? Eu percebi que a minha base não era boa como eu imaginava. Então, foi aí que eu me toquei e comecei a fazer as coisas desde o princípio mesmo. Atualmente, se vocês forem pegar aí meus últimos vídeos, tá lá eu mostrando como que eu tava estudando por PDF, fazendo lista, e aí mudando de abordagem, e agora eu tô basicamente só fazendo lições de matemática e lista, não do lições de matemática, né, porque eu já deixei minha crítica aí no último vídeo. Eu já deixei minha crítica lá sobre o que eu acho dessas apostilas deles, mas enfim. E agora, tipo, eu monto minha própria lista e eu faço, e é isso que eu tô fazendo no momento. Eu vou tentar terminar tanto lições de matemática quanto de física agora em dezembro. Se eu não conseguir, eu termino em janeiro mesmo, né? Mas bora lá pro tema do vídeo mesmo, que é os meus resultados nos vestibulares que eu fiz. Esse ano eu fiz 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 não. Esse ano mesmo eu fiz 5 vestibulares. Mas todos que eu vou falar aqui no total são 6, porque eu vou incluir o SIS 1, né? Que é o vestibular seriado que eu fiz na primeira série. Para vocês que não sabem o que é, o vestibular seriado é um vestibular que ele é dividido entre os 3 anos do ensino médio. Então, por exemplo, o Paulistão, eu acho que é Paulistão, ele é Paulistão 1, 2 e 3, porque no primeiro ano é só assunto do primeiro ano, segundo ano só assunto do segundo, terceiro só do segundo, no final tem a média e você vê se você passa ou não na faculdade, né? No caso de Manaus, a gente tem a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas, que é a UEA, e ela tem o SIS, que é o vestibular seriado, e ela tem um macro, que é o vestibular, tipo, anual, que nem o Enem, que nem
Não sei outros vestibulares agora de cabeça, mas enfim. Que nem Unicamp, entendeu? É o vestibular que tu faz ali uma vez por ano, todo ano tem. Enfim, e cada ano é meio que independente, né? No CIS eles não são independentes, eles se juntam. O CIS 1 eu tirei 56 acertos de 60. Foi ali, tipo, dentro do... meio que do esperado, só que superando a minha expectativa, óbvio. Porque eu fiz a prova, eu cheguei lá, né? Eu fui muito tranquila, porque... como eu mencionei antes, né, tinha pintado uma oportunidade de eu ir morar com a minha tia, e a minha tia mora lá nos Estados Unidos. Então, eu fui fazendo a prova mais porque eu já tinha pagado minha inscrição, né, eu não queria perder. Então, eu, sendo uma pessoa que sempre estudei muito, achei que eu ia tirar ali na base dos 51 acertos de 60. Acabei tirando mais que isso, eu fiquei muito feliz. Foi aí que a minha família realmente percebeu que, tipo, que eu tinha uma chance real de passar em medicina, né, numa concorrência. Mas, enfim, né? Tipo, é uma coisa muito difícil. Então, até eu fiquei assim meio chocada, né? Porque eu não botava muita fé em mim, não. Mas, enfim. No segundo ano, eu tava um pouco menos confiante. Porque tem aquele dizer lá, né? Que quem vai muito bem de primeira tem que tomar cuidado pra não subir a cabeça, diminuir o ritmo e piorar. Então, tipo, a meta é sempre melhorar. E não foi isso que aconteceu esse ano. Então, tipo... eu acabei tirando 56 acertos de 60 de novo. Tipo, obviamente é uma nota acima da média, é uma nota, assim, de se orgulhar, de trazer muita felicidade. Eu vejo amigos meus que saíram dos 40 e pouco pros 51 e estouraram champanhe na casa deles, enfim. E eu fico muito feliz por eles, mas é porque, pra mim, eu queria sempre evoluir, né? E eu percebo que eu tirei a mesma nota, eu não evoluí, eu só me mantive igual, muito pela minha negligência em certos aspectos da minha preparação para as outras coisas, sabe? Tipo, uma das questões que eu errei era de física. Como que eu quero passar no ITA se eu erro uma questão de física do vestibular seriado da estadual da minha cidade? Sabe a lógica que eu tive? Foi por isso que eu fiquei um pouco decepcionada com essa nota. Mas a gente segue em frente, porque ainda é uma nota muito boa, né? Para o macro, que é o vestibular anual da UEA, eu tirei 68 acertos de 84, né? Então eu errei ali 17, 10, 78, 17 já é 16. Ó, tá vendo? Eu tô, tipo... nossa, mano, pelo amor de Deus, também é madrugada já quando eu tô gravando isso daqui. Mas enfim, 16 erros aí que eu tive. O macro, para vocês que não estão familiarizados, ele é dividido em um dia que é geral e um dia de específica. E específica depende do curso que você botou. Eu botei ciência da computação, então foi português, matemática, física e química. E eu acertei incríveis 31 de 36. Agora, no geral, eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei que fosse ser mais, né? Porque eu tava mirando ali, tipo, pro meu nível de preparação, eu tava mirando ali que eu chegaria perto de passar em medicina, né? Não cheguei, então fiquei meio decepcionada. Mas as específicas foram muito incríveis, considerando a prova que foi feita e os comentários dos meus colegas de classe ali. Então, só 5 errinhos eu acho que eu fui bem. Se eu tivesse ido melhor também no geral, eu acho até que eu poderia, tipo, passar direto, assim, em ciência da computação, mas enfim... No ITA e no IME cai um pouco mais a nota, porque vocês sabem como é que é, né? Por incrível que pareça, eu tirei praticamente a mesma nota nos dois. A minha média no ITA ficou 2.222222 e a minha média no IME ficou 2.5, né? Com incríveis 9 acertos, 5 deles sendo de matemática, 2 de física e 2 de química, o que não me surpreende nem um pouco. Matemática foi a única matéria que eu consegui fazer qualquer coisa, foi matemática, tanto no ITA quanto no IME, e foi porque eu realmente sempre tive um preparo muito absurdo para essa matéria. Eu comecei a estudar pro ITA mesmo no meio do ano, então ali considerando que eu comecei no mês 5, no mês 6, né, começando sério mesmo, e a prova foi no mês 10, eu tive ali uns 4 meses de preparação. Nesses 4 meses eu consegui, tipo, reforçar muito o que eu já sabia. Eu quis ter uma estratégia ali de pegar o que eu já tinha uma base boa e só ir lapidando pra eu, pelo menos, se aparecesse alguma questão daquilo, eu conseguir resolver.
Foi isso que eu fiz, né, ali, acabou dando certo, tanto que eu realmente só consegui fazer matemática. A minha média, entretanto, no ITA só não ficou mais baixa por causa de inglês, graças a Deus. Só que no IME eu não tive essa bênção aí pra eu ficar me apoiando, né? Eu tirei 2,5 em matemática no ITA, 1,6 em física, e considere que eu chutei praticamente tudo e eu chutei a letra errada. Eu fiz aquela estratégia lá de que tu chuta tudo uma letra só, que é pra ter mais chance de acertar. E infelizmente parece que eu escolhi a letra que menos caiu no vestibular na história daquele ano. Desse ano, no caso, né? Porque não passou o ano ainda, mas enfim. 2,5 em química. Eu fiquei surpresa por ser o mesmo de matemática, mas não muito também, porque como vocês podem pegar aí dos meus últimos vídeos, química era o que eu mais estava me esforçando ali, por ser uma matéria que eu julgava ter uma base muito boa, graças à minha professora da escola, a professora Julieta Yassuda. Ela é uma mulher, assim, que pega muito nos princípios, entendeu? Então, eu julgava que eu tinha uma base boa pra começar a estudar, e por isso que foi uma matéria que eu foquei muito, né? Inglês, eu tive eu estudei 2 anos separados em escolas que tinha o programa do Cambridge, né? Eu tinha bolsa e aí eu só pagava, tipo, R$ 200, eu acho, R$ 100, não sei, que era um adicional. Eu tinha uma bolsa que cobria toda a minha mensalidade da escola normal e eu só pagava, tipo, um a maisinho pra poder eu estar na turma especial do Cambridge. E daí, tipo, isso daí fez com que eu aprendesse a aprender inglês sozinha, então eu fiquei 1 ano lá. E aí depois disso eu comecei a estudar, tipo, sozinha, lendo e vendo série, vídeo. Tipo, eu só, tipo, aprendi inglês assim naturalmente. É como se eu absorvesse as coisas por difusão, sabe? Mas enfim. O último vestibular, o único que tá faltando agora é o Enem. A minha opinião nele é que eu fui muito melhor no primeiro dia, que foi linguagens e humanas, do que eu fui no segundo. Isso foi muito chocante pra mim. Grande parte disso tá na minha nota de exatas ter sido uma bosta, entendeu? Eu fui muito mal em química. Eu acredito que é porque teve muita coisa que eu não vi, né? Que era assunto do terceiro ano. E como eu foquei mais em estabelecer já o que eu sabia, eu estudei só primeiro e segundo ano mesmo. Mas também foi muita coisa besta, assim, que eu não me toquei, sabe? Que, tipo, que eu lesei, assim, na hora, marquei errado. E olha que eu saí meia hora adiantada, então não é nem desculpa que, tipo... Ah, não, mas ali eu tava correndo quanto tempo? Não tava. Tipo, eu sempre fui acostumada a fazer questão rápido, então, tipo, eu meio que terminei ali meia hora adiantada. Teve umas questões ali que eu fiz que a galera tava achando difícil, como aquela lá do gráfico da tangente. Tipo, aquilo ali eu consegui, tipo, analisar gráfico e ver, tipo, eu não sei que eu resolvi ali, entendeu? Eu acabei acertando a questão. Teve outras, assim, que eu me dei muito bem, mas a maioria não foi, né? Então, fazer o quê? Se eu não me engano, eu não lembro agora quanto que eu tirei, mas eu lembro que foi... Eu acho que eu... Nossa, eu realmente não lembro quanto eu tirei. Mas eu lembro que eu fui muito mal em química. Isso eu lembro com certeza. Biologia eu fui muito bem. Física eu fui, tipo, mediano. Matemática eu fui bem até. Agora, eu fui muito bem em português, muito bem em humanas. Eu tava esquecendo o nome das matérias de humanas. Mas enfim, se eu não me... no primeiro dia eu lembro a minha nota certinho. Eu tinha errado 7 em português e 6 em humanos. Eu tinha 13 erros só. Agora, no segundo dia, eu acho que foi tão traumático, assim, o choque que eu levei, porque eu julgava o Enem ser uma prova muito fácil, né? Só que, tipo, como é que... Até uma prova fácil, se eu não souber o assunto, eu vou errar. E por mais que eu soubesse disso, né? Eu tinha essa noção, eu não tava preparada para um choque, assim, de uma nota tão abaixo do que eu esperava, né? Então, é isso. Eu acho que esse é um dos pontos negativos de tu reconhecer a tua capacidade. Tem muita gente que acha que me fala assim, que me conhece, que quando eu falo assim, tipo, ah, não, mas é porque eu acho que vocês exageram, eu não sou tão inteligente assim. Porque na minha cabeça eu creio que eu tenho uma boa noção do que eu sei. Porque a busca que a gente sempre tem que ter é pelo que a gente não sabe. A gente tem que ter essa noção de que a gente não sabe das coisas e ter a humildade de admitir isso e aceitar que outras pessoas me ensinem, né? E isso eu julgo ser uma pessoa que eu tô sempre tentando fazer isso. Só que
algumas pessoas que estão ao meu redor apenas não reconhecem isso e acham que eu sou muito mais inteligente do que eu realmente sou, quando eu não sou, mas eu quero ser. Então fica aí a minha expectativa, as minhas emoções, tudo que eu senti ali sobre os resultados e sobre a minha experiência de prova, né, recebendo a nota, corrigindo e tal. Então foi tudo isso daí. Próximo vídeo que eu vou estar gravando agora vai ser com essa mesma roupa, porque vai ser daqui a pouco e vai ser mostrando meus materiais da turma ITM Farias Brito 2025 online que eu recebi. Fui!